Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra, A Lei de Deus contra a Liberdade dos Homens, do grande escritor Jean-Louis Schlegel. Jean-Louis Schlegel, nesta obra, aborda a questão do radicalismo religioso. Tá? O que seria o radicalismo? A primeira coisa que nós devemos entender é que o radicalismo das religiões não é a religião. Ou seja, o radicalismo ele está na religião, mas ele não é a religião. Dizer que todo muçulmano é fundamentalista, ou que todo protestante é fundamentalista, ou que todo católico é integrista, ou que todo judeu é fundamentalista, integrista, ultra-ortodoxo, é manifestar um pensamento metonímico, né, que é de pegar a parte pelo todo, ou seja, achar que porque alguns indivíduos dessas religiões que eu mencionei são fundamentalistas, todos os religiosos seriam fundamentalistas também dentro dessas religiões, o que é totalmente errado. Tá? O fundamentalismo é apenas uma parte das religiões, ele não forma a totalidade das religiões. Toda religião tem fundamentalismo. O jainismo tem fundamentalismo, o budismo tem fundamentalismo, todas as religiões possuem algum nível de fundamentalismo. O hinduísmo possui grupos fundamentalistas. O que nós devemos entender é que o fundamentalismo ou o integrismo, né, são elementos que existem em todas as religiões, mas que não são dessas religiões. É como se fosse um fenômeno à parte que se encontra dentro das religiões, mas que de alguma maneira não faz parte verdadeiramente daquela religião. Apenas se utiliza daquela religião como forma de linguagem. Tanto é que se você pega um fundamentalista islâmico, um fundamentalista protestante, um fundamentalista integrista ultra-ortodoxo judeu e um integrista católico, ambos falando, conversando juntos, você vai ver que o discurso é o mesmo, independente da religião da qual eles fazem parte. Interessante, porque todas essas religiões que eu mencionei, o judaísmo, o islamismo, o catolicismo e o protestantismo, são totalmente diferentes, totalmente distintas, possuem diferenças cruciais entre si, mas os fundamentalistas dessas religiões usam o mesmo discurso, mudando apenas a linguagem. Tá? Se você quiser unir o fundamentalismo e o integrismo em uma mesma classificação, você terá que chamar este fenômeno interreligioso de radicalismo. A palavra radicalismo vem da palavra radse, que significa raiz, tá? Porque todo fundamentalista, bem como todo integrista, acredita que as suas ideias são a raiz daquela religião da qual ele faz parte. Ou seja, que sua ideologia fundamentalista ou integrista é exatamente o cerne de sua própria religião, o que é totalmente mentiroso. Né? O integrismo, enquanto fenômeno, e o fundamentalismo, enquanto fenômeno, é algo totalmente mentiroso. Tá? Tanto o fundamentalismo quanto o integrismo. Agora alguém pode até se questionar qual é a diferença entre fundamentalismo e integrismo. Fundamentalismo é quando você pega um livro religioso, seja ele o Alcorão, seja ele a Bíblia, seja ele a Torá, seja ele os Vedas, seja ele qualquer outro livro religioso, e você considera aquele livro religioso como tendo sido escrito pelo próprio Deus, cujas ideias não podem ser questionadas em hipótese alguma, cujos conceitos são inquestionáveis, ou seja, o indivíduo considera os conceitos de sua religião e de seu livro religioso como sendo inquestionáveis. Se o livro manda matar, ele vai sair matando. Se o livro manda ele doar todas as propriedades, ele vai doar todas as suas propriedades. Se o livro manda ele se atirar de uma ponte, ele vai se atirar de uma ponte, percebe? É isso que significa fundamentalismo. Então, fundamentalismo tem a ver com um livro. É o religioso que se utiliza de um livro como se aquele livro fosse a totalidade da própria experiência divina no planeta Terra. Ele pega aquele livro e ele vai usar aquele livro como sendo uma espécie de script, em que ele é o ator,
vivendo em um palco, que seria a própria vida, a própria existência, e aí esse indivíduo vai se utilizar deste livro como sendo uma espécie de script, onde estaria escrito tudo o que ele deve obedecer. Por exemplo, há 2000 anos atrás, um homem chamado Paulo o Apóstolo, que muitos até mesmo questionam se ele existiu de fato, mas caso ele tenha existido, ele supostamente escreveu um texto na Bíblia cristã, que é Tito, capítulo 2, a epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Lembrando que a Bíblia originalmente não era dividida em capítulos, tá? Era um conjunto de cartas escritas pelos apóstolos no Novo Testamento, tá? E que elas não tinham nem capítulos, nem versículos, nem vírgulas, nem ponto, nem absolutamente nada, porque a língua grega, a língua hebraica e a língua latina não possui vírgulas. Não possui vírgulas e não possui espaço entre as palavras. E, consequentemente, uma vez que o apóstolo Paulo tem escrito uma carta a Tito, essa carta era apenas um pedacinho de papel, tá? Era apenas um pedaço de papel que ele se utilizava, não era um livro, né? Era apenas uma carta. É igual quando você vai escrever uma carta para alguém. Você não escreve um livro, você não escreve índice, você não escreve nada. Então, as cartas do apóstolo Paulo não tinham capítulos e nem versículos, eram apenas palavras, palavras soltas num pedaço de papel. Mais tarde, o Stephen Lenton, né, já no século XII, né, outros dizem que foi no século XIV, é que dividiu a Bíblia em capítulos, e mais tarde um outro teólogo é que dividiu a Bíblia em versículos. E mesmo assim, a divisão da Bíblia em capítulos e em versículos só se tornou oficial mesmo nos séculos XV e XVI. Então faz muito pouco tempo que a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, possui capítulos e versículos, e até mesmo vírgulas e pontos, né? Pois bem, o apóstolo Paulo, né, segundo a Bíblia cristã atual, né, ele escreveu o capítulo 2 de Tito. A epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, declara: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos, a que sejam sensatas, honestas, bondosas, boas donas de casa, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, semelhantemente, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Semelhantemente aos escravos, e aí o apóstolo Paulo começa a dar regras aos escravos para que os escravos se sujeitem a seus senhores, para que não roubem nada de seus senhores, para que respeitem a seus senhores. E os senhores de escravos, por sua vez, devem, de alguma maneira, ser misericordiosos aos seus escravos, lembrando que todos nós temos um Senhor no céu. É isso que o apóstolo Paulo fala. E aí, neste capítulo, tu vê exatamente a ideia, tá, do fundamentalismo religioso. Ou seja, os fundamentalistas eles vão se utilizar deste capítulo para dizer, olha, aqui está o script de como um homem idoso deve proceder, de como uma mulher idosa deve proceder, de como um homem jovem deve proceder, de como uma mulher jovem deve proceder, e até de como um escravo e de como um senhor deveriam de proceder, caso ainda existisse escravidão no Brasil, e também como um líder deve proceder, tornando-se ele mesmo padrão de boas obras através de todas as suas ações, para que todas as pessoas vejam ele como um espelho, um reflexo do que deve ser um verdadeiro cristão. Então, quer dizer, um fundamentalismo vai fazer uma leitura literal desse capítulo, não levando em consideração que esse capítulo foi escrito há 2000 anos atrás para uma sociedade que já não existe mais, para uma situação em que a igreja estava era totalmente diferente. Tá? Na época, por exemplo, segundo Eusébio de Cesareia, na sua obra História Eclesiástica, os cristãos daquela época dividiam a sua casa em uma parte que eles podiam se utilizar dela como bem aprovesse, ou seja, uma parte
que seria a cozinha, uma parte que seria o quarto e por aí vai. Mas havia uma parte da casa que os cristãos separavam só para que a pessoa pudesse fazer suas orações a Deus. Era o chamado oratório. Toda casa cristã naquela época tinha o oratório, tá? Que era uma parte da casa, uma salinha da casa, dedicada apenas para as orações. Ali se fechava a porta do aposento, como Jesus fala em Mateus capítulo 5, quando entrares no teu quarto, capítulo 6, na verdade, do Evangelho de São Mateus. Quando fechares a porta da tua casa, quando quiseres orar, fecha a porta do teu aposento e ora em segredo a teu Pai Celestial que te vê em segredo. E teu Pai Celestial, isto é, Deus, que te vê em segredo, te recompensará publicamente. Então os cristãos, eles tinham esse hábito mesmo. Eles pegavam uma parte da casa, faziam uma salinha naquela parte da casa e fechavam aquela parte da casa à chave. Era uma sala fechada à chave. Quando a pessoa queria falar com Deus, ela entrava naquela casa, abria a porta, trancava a porta por dentro e fazia suas orações ali dentro daquela sala e ninguém o incomodava. Era como se fosse uma espécie de capela que toda casa cristã tinha dentro dela. Era como se fosse uma espécie de igreja interna que toda casa cristã tinha naquela época. E isso estou falando dos séculos 2 a 3 depois de Cristo. Tá? Isso já era muita coisa quando comparado com a época em que o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas. Por exemplo, a epístola a Tito provavelmente foi escrita entre os anos 30 e 50 da era cristã. Então, até para o apóstolo Paulo, 200 anos depois, já eram considerados muita coisa. O que dirá então 2000 anos? Mas um fundamentalista não vai ver por essa lógica. Um fundamentalista, ele vai pegar esse trecho bíblico e vai considerar como se o apóstolo Paulo fosse um habitante do século 21, que estivesse escrevendo para pessoas do século 21, e ele vai levar isso tão a sério que ele vai considerar o capítulo 2 de Tito como se fosse uma espécie de script, que ele vai tentar obedecer a todo custo e vai ensinar as outras pessoas a obedecer isso a todo custo. Ou seja, ele vai pegar a Bíblia, vai se utilizar da Bíblia como sendo o script no qual ele é o ator, interpretando o papel que está na Bíblia. E a Bíblia como tendo exatamente todas as características daquele papel daquele personagem que ele supostamente está atuando. Isso é o fundamentalismo religioso. Da mesma maneira, um fundamentalista islâmico, ele vai pegar o Alcorão e vai tentar praticar tudo aquilo que está no Alcorão, sem levar em consideração que o Alcorão foi feito lá por volta do século 6 depois de Cristo, e que nós estamos no ano 2017. Ou seja, ele não vai levar em consideração a diferença milenial existente entre a origem do Alcorão e os dias atuais. Para ele, o Alcorão foi como que escrito ontem e ele deve praticar hoje aquilo que está no Alcorão, sem levar em consideração as diferenças culturais e de época. A própria Arábia, na qual viveu o profeta Mohammed, fundador do islamismo e criador do Alcorão, já não é mais a mesma Arábia do século 21. Já não há mais alguns elementos que haviam na Arábia naquela época. Percebem? Hoje em dia existe televisão lá na Arábia, hoje em dia existe rádio lá na Arábia, hoje em dia muitos árabes, de uma religião islâmica mais fundamentalista são totalmente contra a adesão de meios tecnológicos provindos do Ocidente. Então eles são contra a existência de televisão, porque eles dizem que através da televisão valores do mundo ocidental estão adentrando o mundo árabe. Da mesma maneira, eles são contra rádios pelo mesmo motivo. Eles querem viver numa sociedade tal como a mesma sociedade em que viveu o próprio profeta Mohammed. Uma sociedade sem rádio, sem televisão, a fim de que eles supostamente não sejam atingidos pelas diferenças sociais e culturais do mundo ocidental. Percebem? Então, o fundamentalismo religioso, ele tem a ver com um livro, seja ele o Alcorão, seja ele a Bíblia. Já o integrismo, o integrismo tem a ver com uma tradição, uma tradição que integra a totalidade da vida humana, uma tradição que integra vários períodos históricos ao mesmo tempo. Por isso que é chamado de integrismo.
Integrismo, portanto, não leva em consideração um livro religioso como regra de fé e conduta, mas sim uma tradição. E mesmo que talvez o integrismo religioso muitas vezes tenha um livro religioso que ele se utilize como base, ele vê e percebe esse livro religioso apenas como fazendo parte de uma tradição maior. Então nem mesmo esse livro religioso passa a ter muito poder. Ele se utiliza desse livro religioso apenas para confirmar a tradição, mas o que interessa mesmo é a tradição, e segundo essa lógica, é a tradição que interpreta esse livro religioso. No caso do catolicismo, temos os integristas católicos, né? E um dos maiores integristas católicos de que se tem notícia foi o padre Lefebvre. O padre Lefebvre considerava o Concílio Vaticano II como tendo sido uma traição à Igreja Católica. Para quem não sabe, até o século XIX, as orações eram feitas em latim dentro da Igreja Católica e apenas padres tinham autoridade, inclusive, para catequizar. Apenas padres eram catequistas, apenas padres faziam orações dentro da igreja em latim, apenas católicos se consideravam como membros do reino do céu. Apenas a Igreja Católica salva, era essa a regra do século XIX, porque afinal de contas, segundo os católicos, a Igreja Católica possui uma tradição histórica milenial, em que Jesus Cristo, lá 2000 anos atrás, ele teria imposto suas mãos sobre os discípulos e teria dado autoridade maior sobre Pedro. Mais tarde, Pedro e os discípulos morrem, deixando no lugar bispos, né? E esses bispos receberam a imposição dos próprios apóstolos e passaram essa imposição de mãos à frente. E ao lado da imposição de mãos, toda uma tradição, toda uma cultura, todo um conjunto de valores e códigos morais cristãos que foram passados por Cristo aos apóstolos, e dos apóstolos aos bispos, e dos bispos aos bispos, e dos bispos aos bispos, e assim até o Papa Francisco, até a atualidade. Só que os integristas católicos, apesar de acreditar que a Igreja Católica é a única detentora da verdade cristã e, consequentemente, a única que possui os verdadeiros ensinamentos de Cristo delegados por ele aos apóstolos e posteriormente aos bispos que o sucederam, por outro lado, os integristas acreditam piamente que na Igreja Católica do século XX houve uma traição à tradição da Igreja. E que o Concílio Vaticano II, que de repente do nada passou a dizer que você não precisa ser católico para ir para o céu, você pode ser até mesmo um luterano, você pode ser até mesmo um presbiteriano, você pode ser uma pessoa de qualquer outra religião, que mesmo assim você vai ir para o céu. Inclusive aqui nesse canal nós abordamos o Catecismo da Igreja Católica em 4 ou 5 vídeos, em que uma das questões levantadas pelo Catecismo da Igreja Católica é este. Segundo o atual Catecismo da Igreja Católica do Papa João Paulo II, todo indivíduo, independente de ser católico, pode ir para o céu, tá? Desde que ele viva uma vida verdadeiramente digna de um ser humano, digna de um cristão, mesmo que ele não seja cristão e mesmo que ele não siga ritual cristão nenhum. Se ele viver uma vida moral e honesta, ele já é digno do céu, mesmo não sendo católico, mesmo sequer sendo batizado e crismado na Igreja Católica. Pois bem, isso irritou os integristas católicos do século XX, que consideraram isso como sendo uma traição à tradição milenial da Igreja. Dizem os integristas da Igreja Católica que se por acaso você vai ir para o céu, mesmo não sendo católico, então qual seria a obrigatoriedade de um indivíduo aderir à Igreja Católica? Tá? E é exatamente por isso que os integristas passam a ter tanta raiva do Concílio Vaticano II. Né? O Concílio Vaticano II passa a ser visto dessa maneira como uma traição à Igreja Católica Apostólica Romana e à sua tradição milenial, passada por Cristo às sucessivas eras. Já o judaísmo ele possui aqui um fenômeno que os sociólogos e estudiosos da religião, em geral, chamam de fundamentalismo integrismo, tá? Ou fundamentalismo integrista. Por quê? Fundamentalismo sempre tem a ver com livro religioso, tá? Já integrismo tem sempre a ver com tradição. No caso do judaísmo, você tem um fundamentalismo integrismo. Ou seja,
você tem os judeus ultra-ortodoxos, tá? Que exatamente eles pegam um livro religioso, que seria o Torá, e eles pegam uma tradição religiosa descrita no Talmud, que segundo eles teria vindo desde a época de Adão e Eva, desde os primeiros seres humanos no Jardim do Éden, e eles passam a considerar essa tradição do Talmud como sendo sagrada e esse livro religioso, a Torá, como sendo sagrada, e eles unem isso. E o Talmud, ele passa a ser visto como a Torá oral, que explica a Torá escrita, que é a chamada Torá, né? Os 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que em hebraico seria Bereshit, Shemot, Bamidbar e Devarim, né? Então, quer dizer, dessa maneira você tem, né, o fundamentalismo religioso e o integrismo religioso dentro do judaísmo ultra-ortodoxo. Já no caso do islamismo, tu tem apenas o fundamentalismo, né? No caso do protestantismo, apenas o fundamentalismo, e no caso do catolicismo, tu tem apenas o integrismo. No caso do budismo, tu tem apenas o integrismo. No caso do hinduísmo, tu tem também um fundamentalismo e integrismo ao mesmo tempo. E por aí vai. Tá? Lembrando que tanto o fundamentalismo quanto o integrismo, eles são apenas uma parte das religiões. O fato de existirem fundamentalismo no islamismo não significa que todos os muçulmanos sejam fundamentalistas. Da mesma maneira, o fato de existirem fundamentalistas no protestantismo não significa que todo protestante seja fundamentalista. O fato de existirem fundamentalistas integristas no judaísmo ultra-ortodoxo não significa que todo judeu seja fundamentalista e integrista. Da mesma maneira, no catolicismo, o fato de existirem integristas dentro do catolicismo não significa que todo católico é integrista. Tá? Todas essas religiões que eu mencionei, elas possuem uma parte radical, tá? Que é uma minoria de indivíduos, e ela tem também uma parte liberal, que forma a maioria. Tá? Então a maioria dos indivíduos dessas religiões são liberais. Apenas uma minoria delas é que são voltadas para o radicalismo.